Fala pessoal, boa noite novamente, desculpe, já estamos online novamente, vou incluir aqui já o Coronel Ricardo para a gente prosseguir de onde a gente parou, tá bom? Merda, cara. Vai seguir? Aí, pode pôr, isso. Boa noite, Coronel. Agora sim. Agora deu. Beleza. Desculpe aí esse problema. O Instagram aí deu algum bloqueio aí que eu não consegui colocá-lo. Mas que bom aí, que agora a gente já está aqui online. Prazer, Coronel. Muito boa noite. Boa noite aos demais aí que estão online já conosco. Peço desculpas aí ao pessoal, né? A gente teve que interromper a outra live e iniciar uma outra. O legal nessa história toda, Coronel, é que agora começa a contar 1 hora de agora. Então a gente ganhou mais tempo. Não foi proposital. Mas quero aqui agradecer, tá, Coronel, sua agenda, seu tempo. Eu sei que o senhor tem uma vida muito agitada aí na sua cidade de Chapecó. Quero lhe agradecer, né, por essa oportunidade de aprender com o senhor, a gente que já teve a oportunidade de estar junto em vários cursos, né? Então, eu sou um aluno seu, admiro muito o seu trabalho, não só como profissional, mas também como pessoa. E hoje a gente tem essa oportunidade, né, de falar sobre o tema de legislação de trânsito, onde a gente está compartilhando para várias pessoas, vários motoristas profissionais, pessoal do CFC, profissionais, né, que operam, né, o direito de trânsito, despachante, advogados. Então, é uma oportunidade muito boa de a gente aprender junto e debater, né, num bom sentido, é claro, o tema que é tão amplo, né, sobre legislação de trânsito. Então, obrigado, Coronel, pela sua gentileza de estar aqui participando conosco da Condutor Legal. Ô, Gabriel, boa noite a todos. É um prazer enorme aí poder informação com relação ao trânsito. Nós já nos conhecemos há algum tempo, podemos compartilhar muitas informações, trocando ideias em alguns cursos, e eu vejo aqui que tem um monte de amigos também que estão nos acompanhando aí, acessando. Eu tenho certeza que será 1 hora ou serão 60 minutos aí de debate, de muito conhecimento, nessas áreas que geram dúvida. Eu queria, de antemão, dizer a todos vocês que estamos muito preocupados com o cenário de trânsito. Nós atravessamos uma década onde o Brasil deveria cumprir um certo compromisso com relação à segurança, diminuição de acidentes, e não cumpriu, e tem agora uma nova para que isso seja refeito, os alinhamentos sejam analisados. Nós estamos passando por um momento muito crítico, e diante desse momento crítico tivemos um cenário que jamais vivido também no cenário trânsito, com a queda vertiginosa de mortes no trânsito por conta do coronavírus e a diminuição de circulação de veículos. Quem sabe, né, nós conseguimos manter esses dados estatísticos de acidente. E pelo que nos foi proposto agora, nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito de tratar, que são as infrações de trânsito, e também sobre Sim. o processo administrativo, e tratar justamente numa visão do que o agente fiscalizador tem que adotar quando se depara com esses atos infracionais. Então, essas são as orientações. Não sendo a minha opinião, eu vou trazer o que está escrito no código dentro da postura do agente fiscalizador para o usuário das vias. Perfeito, Coronel. Sabe, esse ponto que o senhor colocou, né, do não cumprimento à meta, né, nas questões relacionadas às vítimas do trânsito, infelizmente, é um tema, né, que a gente, né, que trabalha com trânsito fica muito chateado, né, infelizmente não foi possível, mas o que acaba, de alguma forma, demonstrando que a gente precisa fazer mais, né, a gente precisa todo dia dar mais exemplo no trânsito, cada dia tentar, né, compartilhar informação e demonstrar o quão importante é esse tema do trânsito, né? As pessoas lidam com ele de uma forma que é como se fosse secundário, ou pelo menos os números não são tratados como deveriam ser. Vale lembrar que os nossos números em acidentes do trânsito acaba sendo maior do que uma guerra, né? Então, na verdade, o Brasil já tem uma guerra aqui interna, né, uma guerra civil, que são as mortes no trânsito. Então, é muito interessante, né, a gente tocar nesse ponto, até pela questão de educação. O papel aqui dessa live, das outras que a gente vai ter, não é de nenhuma forma dizer que, se porventura aquela infração ela não deveria ser aplicada, não quer dizer que o motorista deve sair por aí andando sem preocupação. Não, não é isso.
a gente está aqui para dizer que a fiscalização ela deve existir, porque ela é muito importante, até para a questão, né, no que tange a prevenção de acidentes, né, e isso não quer dizer que, por uma infração não ser aplicada, de forma nenhuma a gente está aqui dizendo para o condutor dirigir de forma agressiva. Então a gente vai estar aqui pregando sempre a educação, a prevenção, né, a direção defensiva, e esse é o nosso objetivo maior, né, ter um trânsito melhor para todos nós. Mas, né, deixando aqui essa introdução, quero colocar, Coronel, o primeiro assunto, né, polêmico, né, para o senhor analisar, né, à luz do Código de Trânsito Brasileiro. Está cortando? Opa. Você está me ouvindo bem, não? O áudio não está legal? Ou é a internet? Acho que a internet do Coronel está travando. Cortou um pouco a mensagem. Voltou? Beleza. Então, Coronel, o que eu estava falando? Deixando a introdução, né, por aqui, vamos ao tema, né, muito importante, um pouco polêmico, né, aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente no Carnaval, a fiscalização de trânsito foi em cima do pessoal dos aplicativos, né, e aí acabou, né, enfim, autuando vários veículos, né, vou até colocar aqui para a gente, né, falar, que é o artigo 230, é o artigo que fala especificamente de várias situações na condução do veículo. E lá no inciso, né, 15, fala sobre conduzir o veículo com inscrições, adesivos, legendas e símbolos de caráter publicitário, afixados ou pintados no para-brisa e em toda a extensão da parte traseira do veículo, excetuadas as hipóteses previstas neste código. Então, Coronel, o que acontece? Como o Rio de Janeiro, né, vive dias de muita dificuldade na segurança pública, os motoristas acabam colocando o adesivo, aquele símbolo, até para mostrar que ele é um carro de trabalho, né? Até para questão de assalto, questão, né, de comunidades, aquele carro ser reconhecido como um carro de trabalho. Então, deixa eu pôr o som, um minuto. Você está me ouvindo bem, Coronel? O som tá legal ou não? O som? Ou tá dando Como é que tá o som? Você está me ouvindo bem, Coronel? O som tá legal? Eu não escuto. O som? Ou tá dando Como é que tá o som? Mas eu tô com outro celular aqui da minha esposa, eu consigo escutar a pergunta, não sei se você me ouve. Tô ouvindo. Deixa eu trocar o fone. Isso aqui eu acho que acabou a bateria. Eu acho que a bateria do fone terminou. Pode ser isso. Vê se melhorou. Eu não te escuto. Vê se melhorou. Estou agora com o fone, eu acho que a bateria estava ruim. Melhorou agora ou não? O som ou não? Tá, então é o fone, problema não. Mas enfim, eu escutei eu estou com outro celular aqui e eu acabei escutando Sim. a sua pergunta. Você me escuta? Escuto perfeitamente. Tá. Então sobre essa situação que você acabou mencionando, nós temos algumas situações a ser analisadas. Tá? Um dos princípios que norteia a atividade de fiscalização é a legalidade. Então, todo agente de trânsito ele só pode fazer ou deixar de fazer algo que está escrito no código. Jamais inventar qualquer situação. Então, nós temos que voltar ao que diz o artigo 111 do código, no que se refere ao uso de qualquer tipo de adesivo, cortinas, e ele traz uma orientação muito interessante que o CONTRAN acabou desvirtuando. No primeiro momento, era proibido, era vetado qualquer tipo de aposição nos vidros dos veículos. Acabou que o CONTRAN, em 1998, lançou a Resolução 73, que permitiu que fosse colocado as películas, mas ela é uma resolução que trazia uma redação que a análise deveria ser feita do conjunto vidro-película. Então, ninguém conseguia fazer uma análise do conjunto vidro-película. Nós tivemos, então, a Resolução 254, de 2008, e essa resolução ela
ela regulamentou o assunto relacionado a películas, né? E ela não trouxe no seu bojo a situação relacionada a adesivos, né? Então, ela trouxe películas, a refletividade, as películas que não fossem refletivas, as películas que eram de caráter proibido, e detalhe, aquelas películas que eram colocadas nas áreas envidraçadas que são indispensáveis à dirigibilidade, trazendo que as áreas indispensáveis à dirigibilidade, sendo o vidro dianteiro, o vidro traseiro e os vidros laterais dianteiros. Essas são indispensáveis, onde o condutor deve ter a devida visão muito ampla do que está sendo conduzido. Nessas áreas que são dispensáveis à dirigibilidade, naquela faixa entre 25% do para-brisa dianteiro e dos vidros laterais traseiros, nessas áreas elas são dispensáveis à dirigibilidade. Tanto é que o CONTRAN nem regulamentou, nem determinou que fosse colocada a chancela do instalador nessas áreas, e sim nas demais áreas que são indispensáveis à dirigibilidade. Então, com relação a esses adesivos que estão sendo utilizados, precisa primeiro fazer uma análise se a área que está sendo colocada é uma área indispensável à dirigibilidade. Ponto. Se esse adesivo é na área indispensável à dirigibilidade, ele atrapalha a visão do condutor, porque nós temos, inclusive, uma resolução, que é a 216, que ela trata das áreas trincadas dos caminhões e ônibus, que ela também trata quais são as áreas que são vitais para um condutor que consiga ter a dirigibilidade. E nesse caso que nós estamos tratando aqui, pelo que as imagens que eu tenho analisado, não estão colocados esses adesivos em umas áreas que são indispensáveis à dirigibilidade. Inclusive, naquele ponto onde é colocado o pague pedágio, onde vocês colocam para passar no pedágio, tanto que é colocado aquele adesivo ali, que é uma área que não é indispensável à dirigibilidade. Então, precisa ser feito essas análises. Inclusive, na resolução 254, que eu convido vocês que estão nos assistindo aí, acessar no site do Denatran e verificar essa resolução, o teor dela. Eu tive a preocupação 254, de né, fazer um breve estudo nessa resolução, e ela trata lá no artigo 9º, numa informação muito interessante no que se refere a esses tipos painéis decorativos ou qualquer outra espécie será permitida, certo? Desde que o veículo possua espelhos das laterais do veículo. O que eu quero dizer com isso? Se de repente for uma Kombi, não pode usar. Se for uma Caravan, um Corcel 2, que são veículos que só têm espelho retrovisor do lado esquerdo do condutor. Agora, tendo os dois espelhos retrovisores, não há qualquer problema. Então, a película, na verdade, essa resolução, ela trouxe regulamentações para 3 assuntos. Quando não pode ser utilizado películas refletivas, não pode usar películas que não tenham a marca da chancela do instalador nas áreas indispensáveis à dirigibilidade, e quando o veículo não tiver os espelhos laterais, internos e laterais, nesse caso, são proibidas então a instalação de películas nesse sentido. Essa foi a fórmula que o CONTRAN regulamentou o assunto. Na verdade, ela também prejudica a fiscalização, porque ela trata de, quando for fiscalizado a análise do conjunto vidro-película, ela também exige que use o luxômetro. E esse luxômetro é um aparelho muito caro e raramente ele é utilizado pela fiscalização de trânsito. Então, eu não sei se eu consegui te responder ao questionamento, mas são essas situações que está regulamentado. Então, eu termino a resposta voltando ao que eu disse no início. Um dos princípios que rege a atividade de fiscalização é a legalidade. Você só pode fazer ou deixar de fazer algo que está escrito em lei. O que não está escrito, você não pode inventar. Perfeito, Coronel. Meus amigos, né, todo mundo que está aí online conosco, nós acabamos de receber uma aula à luz do Código de Trânsito Brasileiro e à luz das resoluções do CONTRAN. Então, obrigado, Coronel. Sem dúvida alguma, foi muito esclarecedor, né, esse tema. Então, pessoal aí que é motorista de aplicativo, fique ligado, né, caso porventura vocês tenham recebido autuações, ou seja, né, sejam
autuados, né, em alguma fiscalização, vocês têm o direito à ampla defesa ou contraditório de contestar essa infração, né? Solicitem o auto de infração, que é o papel que o agente lavra ali na hora, ele tem que te entregar, uma via é sua, isso é obrigatório, é um direito seu, então você pode solicitar, agente, por favor, cadê o auto de infração? Não é isso, coronel? No ato dali da fiscalização, a obrigatoriedade da entrega, né, ali do auto de infração, não é isso? É que às vezes acaba não acontecendo, infelizmente. Inclusive, uma outra orientação muito importante é que existe o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Esse Manual Brasileiro, nas resoluções que são de competência do Estado, e no caso é o volume 2, ele diz lá quando autuar e quando não autuar. Então, é muito importante usar esse instrumento. Para quem fiscaliza, tem que estar atento ao que diz o manual, porque o manual ele padroniza o que acontece no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Amapá, em Roraima, em todo o Brasil. Todo o país. Então, não é o manual de São Paulo, não é o manual do Rio, é o Manual Brasileiro de Fiscalização. E lá diz quando autuar e quando não autuar. E uma das determinações do manual é que o agente de trânsito ele coloque no campo de observação qual foi a irregularidade que ele se deparou para efeitos de lavratura do auto de infração. Por quê? Quem está lavrando o auto de infração... Está me ouvindo? Tá sim, coronel. A sua câmera só trocou. Ela não está mais de frente para o senhor. O senhor precisa... Então, quando está lavrando o auto de infração, ele está informando a uma autoridade que não está vendo essa infração. Então, ele vai lavrar, ele não multa, ele está autuando. Então, quem vai julgar o auto de infração é uma autoridade que não está vendo o que está acontecendo. Então, nesse momento, ele tem que circunstanciar no auto de infração tudo que ele se deparou para efeitos do julgamento de uma autoridade, se ela vai ver que o ato foi correto ou não, sob pena de validar ou não aquela autuação que foi lavrada pela fiscalização de trânsito. Excelentes informações, coronel. Obrigado. Pessoal aí, né, que está acompanhando, se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, que depois a gente acaba respondendo, tá bom? Coronel, passando para o próximo ponto, a gente recebeu muitas dúvidas da questão do manuseio de telefone celular, né? O artigo 252, ele até novembro de 2016 ele era válido somente para a questão da utilização do telefone, né? Ou seja, a autuação era quando eu atendia o telefone, eu ligava para alguém na condução do veículo. No entanto, a partir de 2016, isso acabou mudando, né? Da questão do manuseio, né? Até com o advento do WhatsApp, o legislador foi muito rápido, muito breve, né? Para positivar isso. Então, qual a diferença, né? Da questão da utilização do telefone e do manuseio? A primeira dúvida do pessoal. A segunda dúvida em relação a eu estar dirigindo o veículo, né? Eu estou na condução do veículo, paro ali no sinal, né? No semáforo, né? O sinal está vermelho. E ali no momento eu eu escrevo alguma mensagem, ou atendo ali uma chamada no meu aplicativo e acaba chegando a autuação porque um agente de trânsito acabou vendo. O que o Código de Trânsito fala sobre esse tema? Por favor, se eu puder contribuir em relação a essas questões, por favor. Bom, primeiramente eu quero pedir desculpas com relação ao delay que está havendo entre o meu celular e a comunicação, tá? Mas, enfim, a pergunta é muito boa, tá? É porque hoje uma boa parte da nossa população ela acaba usando o celular no momento que está dirigindo. É muito raro, e aí eu faço um convite à reflexão de todos os ouvintes, quem não usa celular quando está fazendo... Coronel, a sua câmera... A forma que os condutores hoje no Brasil estão agindo com relação a esse tipo de situação que se depara. Então, o que ocorre? O legislador, diante da não compreensão dos condutores, o legislador aumentou a gravidade das infrações. Muito embora eu não goste muito de onde ficou posicionado
essa infração ficou lá no parágrafo único, ela deveria ser criada uma nova situação. Não gosto onde ficou posicionado. Então, criou-se duas situações. Aquele cara que fala ao telefone celular, que de uma redação também que não é boa, que se o leitor é mais preocupado, se for consultar o artigo 252, que como o código foi lançado na época que não existia smartphone, só existia um celular mais antigo com os fones, para dirigir veículo com os fones dos ouvidos conectado ao aparelhagem sonora ao celular. Então, a redação não é boa para os nossos dias. Então, nós temos a situação daquele que fala ao telefone celular, que é uma infração média, continua sendo média, e aquele que manuseia o telefone durante o período que ele está na direção do volante. Nesse momento que ele está manuseando o telefone celular, está segurando o telefone celular, ou até ouvindo a ligação pelo Bluetooth, é uma infração mais grave, gravíssima, inclusive, como você mencionou, se o condutor está parado no semáforo, na transição de sinal vermelho, ele não pode também fazer uso do telefone. E isso não sou eu quem estou tratando, o próprio Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito traz essa figura. Quando autuar, inclusive, ele traz um último campo informando que também incorre nessa infração aquele condutor que estiver com seu veículo imobilizado na transição do semáforo. Então, eles não estão parados, ele está nesse momento da imobilização para a transição entre o sinal vermelho e o sinal verde. Então, muito cuidado a todas as pessoas que dirigem o seu veículo. O celular talvez nos dias atuais, um dos objetos que mais causa acidente de trânsito realmente. É verdade. Então, inclusive, a gente combate muito esse tema acidente de trânsito, porque acidente nos dá a intenção do que aconteceu, que pena. Mas, na verdade, se nós fizermos uma análise, toda vez que nós temos um acidente de trânsito, houve ali uma desobediência a uma regra geral de circulação. Então, não deveríamos considerar acidente apenas, nós deveríamos considerar um evento culposo de trânsito. Que aquele que deu causa, ele agiu por imprudência, negligência ou imperícia, porque desobedeceu uma regra de circulação. Então, nós temos que, se nós mudarmos o foco de como nós conceituamos os acidentes, nós vamos diminuir as violências. E aí, volta a questão do celular. O celular tem sido um dos elementos que mais causa acidentes do que a própria embriaguez. Obviamente que embriaguez e velocidade, as violências são muito maiores, mas os danos materiais, atropelamentos, as causas são voltadas realmente ao uso do telefone celular ao volante. Perfeito, Coronel. Essas informações que o senhor nos passou são muito importantes. Pessoal aí, motorista profissional, o condutor em geral, aqui a gente tem falado muito a palavra motorista profissional, que essa live a gente está em parceria com a Volante Carioca, que é uma página que faz um trabalho muito específico para os motoristas profissionais, então por isso que a gente tem repetido constantemente a questão dos motoristas de aplicativo. E pessoal, então, vocês precisam manter aí, a prudência a todo momento, porque a gente sabe que o trabalho, do motorista de aplicativo, ele é inerente à questão, obviamente, do smartphone. Mas vocês precisam fazer isso com segurança, vocês precisam levar em consideração que no trânsito, 1 segundo, 2 segundos, acabam fazendo muita diferença, numa batida, num atropelamento, num acidente. Então, tomem cuidado, caso vocês precisem fazer o uso do smartphone, do telefone, é muito recomendável vocês saírem da via de forma segura, enfim, sinalizando com antecedência a manobra, indo para um local permitido, de parada, e ali façam então o uso do telefone celular. Com isso, vocês estão evitando 2 problemas. O principal, que é evitar acidente de trânsito, promovendo um trânsito mais seguro. E, em segundo lugar, uma possível autuação de trânsito, que, como o Coronel muito bem colocou aqui, ela é permitida e tem legalidade para isso. Então, cuidado, pessoal, porque caso aconteça de vocês serem autuados por essa infração, existe, obviamente, base para tal. Então, fica aí a nossa recomendação sobre isso. Esse tema, Coronel, toda semana várias e várias dúvidas sobre isso. Então, essas informações que o senhor muito bem passou vai ajudar bastante aí o pessoal.
Mas, seguindo então para um outro tema, né, que também tem vindo bastante para o nosso canal, Coronel, é um caso específico de abordagem, ou seja, uma fiscalização de trânsito, onde no momento da abordagem é solicitado os documentos de porte obrigatório, o condutor prontamente os entrega. No entanto, ali, né, no momento ali de fazer né, aquela avaliação dos itens obrigatórios, né, do veículo, acaba sendo constatado, no caso concreto, um exemplo, um pneu careca ou uma lâmpada queimada, né? Vamos colocar esses dois exemplos. E em alguns casos, tá, não vou dizer que é a maioria, houve a remoção do veículo, tá, de forma abrupta, sem a concessão de um tempo razoável para que o condutor pudesse sanar no local aquela exigência no momento. Então o pessoal nos mandou isso, né, dizendo o seguinte: Gabriel, de fato eu estava com o pneu careca, eu reconheço, isso está errado, eu sei. Só que eu solicitei ao agente, eu pedi que eu pudesse naquele momento sanar. Só que o agente disse que ele que mandava e ele que decidia. Aqui a gente não está em nenhum momento, Coronel, colocando a figura do agente como um cara, sabe, que tem que ser confrontado ou que ele está fazendo isso de propósito. A gente não acredita nisso. Às vezes é até falta, né, de alguma atualização, né, de algum curso de preparação e por algum motivo, enfim, ele acaba tomando esse tipo de medida. A pergunta nos casos em que seja possível sanar no local da fiscalização aquela exigência, é possível o condutor fazê-la dentro de um prazo razoável ou não? É o agente que decide ou ele tem que colocar à disposição do condutor a possibilidade de sanar no local? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Sim. Vamos lá. Nós temos uma situação bem interessante, você colocou, faz parte realmente do dia a dia da fiscalização. Agora nós vamos fazer uma situação prática, né, para que nós conseguimos constatar o que você está colocando. Nós temos uma blitz, onde o condutor é abordado, e esse condutor apresenta uma regularidade de veículo rebaixado, uma alteração na característica do veículo. O condutor foi abordado, identificado o documento, pegar a habilitação dele, documentos do veículo, e detectado que ele está com uma alteração na característica que não consta no documento do veículo. Não vai conseguir sanar essa irregularidade na hora. Então, o que vai acontecer? O veículo tem duas possibilidades, tá? Se o veículo causa uma insegurança no momento, a circulação está muito rebaixada, o policial detecta que nosso veículo não pode continuar circulando, ele vai remover para o pátio. Mas o correto recolhe o documento do veículo, assinala a ele um prazo para sanar a irregularidade, ele sana a irregularidade e apresenta no Detran sanado o veículo, sanada a irregularidade. E o veículo volta a ter. Situação A. Situação B. O condutor está trafegando com o seu veículo, vamos supor, com a própria uma película irregular. Né? Uma película irregular. Ele não consegue, olhando o local, feita a abordagem do policial, diz a ele, o senhor tira a película, por favor, tira a película do seu veículo. Ele vai dizer assim, não, prontamente eu tiro a película, ele vai lavrar o auto de infração, vida que segue. Perfeito. Tá? E se ele se propor a fazer isso. Agora, se ele disser, não vou tirar a película do veículo, o agente fiscalizador vai autuar ele pela película irregular, o artigo 236, o 15º, e perfeito, vai retirar o documento dele. Então, essas infrações de abordagem, quando não puder sanar a irregularidade no local, ele não cabe a remoção, cabe ele recolher o CRLV, assinalando um prazo a ele. Agora nós temos uma outra situação. Tem muita gente que está usando o CRLV digital. Né? E muitas vezes esse CRLV digital ele não está aportando. O agente não tem uma conexão para verificar o CRLV. Ou, se consultou o CRLV, tá tudo ok. Mas o que acontece? Ele não consegue recolher o CRLV. Então, diante dele não portar o CRLV, ele vai ter o veículo, sim, removido. Então, essa é uma situação para deixar claro. Quando ele está com o CRLV e o CRLV é recolhido, o veículo, então, ele é sanado, ele
o veículo é liberado, lavrado o auto de infração e assinalado um prazo. Agora, ele não portando o CRLV, tem um problema. Ele não está portando o CRLV, eu não consigo assinalar um prazo, o veículo vai ter que ser removido, então, para o pátio. Então, nós temos uma situação que ele sana a irregularidade no local, a situação que ele não sana a irregularidade no local, e aquela situação que ele poderia sanar no local, mas ele não está com o CRLV, o veículo, então, vai ser removido ao pátio. Não sei se é dentro dessa situação, mas então não há uma opção. Nós temos que seguir o que diz o manual. O Manual Brasileiro de Fiscalização ele dá todas essas orientações para o agente fiscalizador. Então é muito importante, por isso que houve uma portaria de 2017, a portaria 94, que todo agente fiscalizador tem que passar por um processo de formação para que ele possa exercer a fiscalização de trânsito, de forma que ele tem que conhecer da sua atividade, e ele, provando que ele conhece a sua atividade, ele vai evitar que todos esses transtornos ocorram, porque ele vai dizer exatamente para aquele condutor a infração cometida e a medida administrativa que deve ser adotada conforme o caso que ele se deparou. Perfeito, Coronel. Olha, pessoal, o Coronel deixou uma mensagem aqui, né, uma informação muito importante, porque na era da tecnologia que estamos, né, a gente quer utilizar a nossa CNH digital e o CRLV, não tem nenhum problema disso, eu sou totalmente a favor e adepto à tecnologia, mas no caso concreto vocês viram e observaram que o Coronel muito bem colocou. Às vezes você está com seu telefone celular e deixa o documento em casa. Você poderia ali, se tivesse com um documento, né, físico, o documento de papel, né, e tivesse com ele ali no momento da abordagem, haveria possibilidade do seu carro ser liberado mediante um prazo, né? Isso que o Coronel muito bem colocou. Agora você com digital não vai ser possível isso. Então fica a dica para você, motorista, que está no dia a dia, né? Além do digital, não tem nenhum problema você continuar andando com o seu documento verdinho lá, o CLA, né? O CLA é o Certificado de Licenciamento Anual, o CRLV também é outra nomenclatura que é muito utilizada. É o famoso verdinho. Então, você andando com ele dentro do seu veículo, caso haja algum tipo de problema, né, e seja um caso específico, né, nesses que o Coronel muito bem colocou, haverá a possibilidade, né, do recolhimento do seu documento mediante um prazo, mediante recibo, e aí o seu carro, né, será liberado naquele momento, ao invés de ir para o pátio público. Tá? Então fica aí essa informação. Obrigado, Coronel. Sem dúvida alguma, vai ajudar aí muita gente que não sabia dessa informação. Passando agora para o nosso último assunto, né? Porque a gente já está aí em fase final da nossa live em função do tempo, infelizmente. Mas a gente tem ainda alguns minutos, Coronel, para desmistificar suspensão de cassação de habilitação. Acontece muito, Coronel. O pessoal me liga e diz o seguinte: Gabriel, minha habilitação está cassada. Cassaram minha habilitação. Aí, na verdade, quando a gente vai ver e vai estudar, não é que é só como se fosse, né, não fosse importante. Suspensão, sem dúvida alguma, é um problema gravíssimo e que traz muita dor de cabeça para o condutor. Mas a gente sabe que tem, né, uma disparidade imensa entre suspensão e cassação. Então, gostaria, Coronel, que a gente falasse, né, de forma breve um pouco do que, de fato, hoje a gente tem de penalidade, né, em relação à suspensão, em relação à cassação. É importante frisar, né, pessoal, nem todo mundo está ciente. E de novembro de 2016 para frente, houve uma mudança na pena mínima, o que era algo bem simples, se tornou algo bem mais grave. Ou seja, a possibilidade de um condutor hoje ser cassado acabou sendo mais fácil. Por quê? Ele fica mais tempo bloqueado. Não sei se o senhor concorda com essa visão que eu tenho, né? Pelo tempo de bloqueio ser maior, as chances dele ser pego conduzindo, né, com o veículo com habilitação suspensa acaba sendo maior, podendo ocasionar uma cassação. Mas, enfim, o que o senhor tem a dizer em relação a essa diferença? Suspensão / cassação do direito de dirigir. Bom, vamos lá. Eu estou com o delay, eu estou escutando um pouco atrasado. Mas vamos lá.
Tem algumas Tudo bem. perguntas que estão chegando aqui, eu estou acompanhando alguns questionamentos, Opa, e até quero mandar um beleza. abraço para o Emerson, o Coronel Odeli está por aí também, nos Opa, acompanhando, e beleza, alguns colegas aí que a Coronel. gente já conhece em alguns eventos do Brasil inteiro, poder dar um abraço em todos vocês. Perfeito. Tem uma pergunta que está surgindo ali embaixo sobre o DETRU, depois eu posso responder, se sobrar um tempo, né? Mas, Beleza, enfim, beleza. sobre essa questão de suspensão e cassação, é importante o ouvinte lembrar que nós estamos sob o efeito da deliberação do CONTRAN. Nós estamos aí a deliberação Perfeito. 85, é uma deliberação que, devido ao coronavírus, todos os prazos estão suspensos, tá? Então, e aí nós temos alguns problemas nesse cenário, que inclusive Exato. não pode desobedecer, o CONTRAN não pode superar o que diz o código. Por exemplo, tá? Se você cometer uma infração nesse período aí, do dia 19 de março para cá, e eventualmente o órgão de trânsito ele tem o prazo de 30 dias para expedir a notificação de trânsito. Tá? Sim. Obviamente que talvez esses 30 dias não chegou até a sua residência, mas a expedição ocorreu nesse prazo. Mas obrigatoriamente tem que expedir. Se Perfeito. chegará à sua residência nesse prazo, aí é outro caso, mas tem que ser expedido nesse prazo de 30 dias, ok? E tem algumas coisas que nesse prazo, aí, por exemplo, quem está com a sua CNH suspensa vai sofrer um problema, porque o CONTRAN não vai, o DETRAN vai acabar não liberando a sua carteira para você fazer o curso de reciclagem. Ou se você já fez o curso de reciclagem, vai acabar não tendo a sua carteira. Então, esses prazos aí estão confusos. E outra questão muito interessante é que quem tem a sua carteira de habilitação e venceu nesse período, entre o dia 19 de março até agora, não tem condições de fazer a renovação da sua carteira e pode continuar dirigindo. Então, o CONTRAN, por meio de uma deliberação, ele extrapolou o que diz o Código de Trânsito Brasileiro. Mas, enfim, vamos aguardar o final dessa crise aí para que a gente veja os devidos desdobramentos que isso vai ocorrer. Então, quem estiver nos ouvindo nesse momento, acesse lá no site do Denatran e acompanhe lá a deliberação número 185, ela foi publicada no dia 19 de março, e ela traz essas nuances aí que eu acabei mencionando, que pode trazer alguns reflexos para vocês que estão nos ouvindo com relação à suspensão. Com relação à suspensão e cassação, nós tivemos aí, com a edição da Lei 13.000, a 13.261, ela trouxe foi a maior alteração que nós tivemos no nosso Código de Trânsito, ela trouxe uma alteração no artigo 261, com relação aos prazos, ampliou-se os prazos para o cumprimento das penalidades. Então, antigamente era de 2 meses até de 1 mês até 12 meses, agora é de 6 meses a 12 meses. Então, nós temos essa alteração. Mas ocorre que o processo de suspensão ficou um pouco mais brando em alguns critérios. Por que eu digo mais brando? Antigamente, o cumprimento efetivo da penalidade de suspensão do direito a dirigir, que é a penalidade mais grave, a suspensão e cassação, são as penalidades que ninguém quer ter. Né? É verdade. Na verdade, tem que tomar um cuidado para que não tenha. Mas são as duas penalidades mais graves que nós temos, e aí a suspensão ela teve um problema. Na legislação anterior, que nós tínhamos a Resolução 182, nós tínhamos que, efetivamente, começava o cumprimento da penalidade de suspensão quando se entregava a carteira no DETRAN. Então, se a pessoa tivesse a sua suspensão decretada no ano de 2019 e somente fosse entregue no ano agora de 2020, somente cumpriria a penalidade daqui em diante, certo? Mas agora, com a nova resolução, ela permite uma coisa muito ruim para quem fiscaliza, mas para quem é infrator acaba sendo benéfico, que é o encerrado prazo de ampla defesa e contraditório, onde o suposto infrator se defendeu e não teve sucesso na sua defesa. O DETRAN, a partir do momento que ele impõe a penalidade no sistema, ele inseriu essa informação no RENASH, a partir dali começa o cumprimento da penalidade. Já começa a contar. Perfeito. E isso tem algum desdobramento. Por quê? Claro. Se o condutor, nesse período, não entregou a sua carteira, ele vai acabar cumprindo a penalidade toda sem ter entregue a carteira. É verdade. Então, isso é muito ruim para quem fiscaliza o trânsito. Então, se expirado o prazo de cumprimento da pena, esse condutor não entregou a carteira, a autuação, e ele não fez o curso obviamente não fez o curso de reciclagem,
A autuação, ao invés de ser no artigo 162.2, que é dirigir com a carteira suspensa ou cassada, vai ser só por não portar um documento de porte obrigatório, que é uma infração de natureza leve, né? Então, isso infelizmente, isso tem ocorrido com relação a essa resolução. Então, essa é uma situação nova. E outra situação, que aí nós temos aí vários condutores aí que são com motoristas que exercem atividade remunerada, fica uma dica muito importante, tá? E essa dica é uma lacuna que os Detrans têm deixado. O condutor que atingiu 14 pontos, acima de 14 pontos, ele deve procurar o Detran para fazer um curso preventivo de reciclagem. Tá? Esse não é uma opção, não é uma obrigação do órgão, não é uma obrigação do condutor, mas é uma opção do condutor. É uma opção muito interessante, porque ele fez o curso, ele zera os pontos. Mas agora o que está acontecendo em todo o Brasil? Os Detrans não estão permitindo esse curso. A partir do momento que os Detrans não permitem esse curso, eles também não podem atribuir mais pontuação a esse condutor, porque era uma obrigação do órgão a permitir que fizesse esse curso preventivo de reciclagem. Então, isso, apenas o estado de São Paulo e alguns outros estados no Brasil têm uma regulamentação específica. Até o momento, o CONTRAN não regulamentou esse curso, nós não temos esse curso regulamentado. Isso precisa ser entendido por todos os Detrans, que eles têm que seguir o que prevê a Resolução 723. Isso é, permitir que o condutor que atingiu 14 pontos faça esse curso de reciclagem. Peço desculpa que o comentário é um pouco longo e é um assunto que eu gosto de declarar, mas precisa ser... E olha, Coronel, essa informação é muito importante para os motoristas profissionais. Vale lembrar, né, Coronel, que a reciclagem preventiva ela é específica para os motoristas profissionais de categoria C de casa, D de Delta e E de escola, né? Então, o pessoal que é motorista profissional, ao atingir 14 pontos, pode solicitar a reciclagem preventiva. Com isso, vai evitar que você seja suspenso. Então, foi muito bom, Coronel, muito pertinente o senhor ter abordado esse tema, porque pode ter condutores, e aí fica uma orientação nossa, né? Depois da live ou amanhã, quando tiver um tempinho, é importante o pessoal consultar sua pontuação, né, Coronel, na CNH. Porque se tiver dentro dos 14 pontos e se enquadrar, vai poder ir lá peticionar o Detran. Porque também, se passar dos 19 pontos, aí infelizmente já não é mais cabível o pedido, né? Então, o senhor ter mencionado essa parte da reciclagem preventiva foi uma cereja aí no bolo, né, dessa live, porque particularmente eu não tinha lembrado desse aspecto e o senhor muito bem colocou. Perfeito. Interessante demais. Esse é um curso, né, que a maioria dos Detrans, como eu volto a frisar, eles não têm colocado, proporcionado isso aos condutores, né, e muitos condutores também desconhecem esse assunto, né, é um assunto muito, muito importante. E outra questão muito, muito interessante de ser colocado é que hoje existe também a possibilidade das infrações concomitantes. O que quer dizer o quê? O processo administrativo de suspensão de infração concomitante. Vamos supor que as pessoas que estão nos ouvindo agora cometam uma infração que não querem que cometam, mas a de alcoolemia, por exemplo. E essa infração de alcoolemia foi vista uma lei seca que foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, então, quando o condutor é autuado, deve informar ao Detran sobre a infração cometida, certo? Após encerrado o processo de ampla defesa contraditório, ela manda o processo para o Detran instala um processo de suspensão. Ok. Agora, se foi uma infração aqui no estado, no estado do Rio de Janeiro, ou Santa Catarina, seja lá qual for o estado que está nos ouvindo, se essa infração foi realizada pela Polícia Militar, tem que correr concomitantemente o processo do recurso da infração com o recurso da suspensão. Isso ninguém está fazendo. Então, não sou eu que estou falando, volto a frisar. É o que está escrito na Resolução 723. Mas os Detrans, por talvez uma dificuldade operacional, não têm atendido esse tema. Isso pode causar nulidade de vários processos de suspensão do direito de dirigir, por desobediência a um dispositivo legal. Então, não cabe aguardar o julgamento do auto de infração para instaurar o processo de suspensão.
Nas infrações verdade. concomitantes, eles têm que seguir juntos para chegar a uma conclusão junta. Então, são novidades que estão ocorrendo que os órgãos não estão seguindo corretamente o que diz a Resolução 723. Coronel, concordo plenamente. Outra informação de muita relevância, né? É algo novo, algo que nem os DETRANs ainda estão ambientados com isso, né? Colocando em prática. Então, estou 100% de acordo com o senhor nessa questão. Caminhando agora já, Coronel, né? Uma pena que a nossa live está muito boa, os assuntos não param, né, de pipocar. Olha aí, reciclagem preventiva, agora processo de suspensão concomitante. É inevitável, a gente vai começando a conversar e os assuntos vão surgindo, né? Mas o Instagram, ele derruba a nossa live com 1 hora, então a gente não tem como avançar. Quero já deixar meu agradecimento aqui ao senhor. É muito importante para a gente, né, ter essa aula. O senhor tem um vasto conhecimento técnico, além de tudo, né, de trabalhar com isso, né, de colocar para os seus agentes, né, quem trabalha com o senhor, a sua equipe, o que deve ser fiscalizado na rua. Então, eu deixo aqui o meu elogio ao seu trabalho na frente aí do Batalhão de Chapecó. Eu acompanho o senhor nas redes sociais, vejo os números, né? Eu quero deixar aqui o agradecimento, né, a toda a Polícia Militar, não só de Santa Catarina, né, mas de todos os estados que trabalham na fiscalização, na prevenção de acidentes, fazendo, né, todo o trabalho de educação. Então, a gente quero enaltecer aqui o seu trabalho como representante da categoria como um todo. Então, Coronel, sou, né, já disse isso pessoalmente para o senhor, sou uma pessoa que admira muito o seu trabalho. Então, quero lhe parabenizar. Obrigado pelo seu tempo, né, aqui conosco. Eu sei que sua agenda é muito apertada. Para finalizar, eu quero que o senhor fale um pouco do seu livro. Eu tenho, né, a última edição. Na verdade, eu tenho 2 livros seus, né, mas eu sei que tem uma edição aí no forno. Se o senhor puder aí dar um spoiler de quando vai sair, aonde a galera pode achar, por favor, deixa aí essa informação para o pessoal, que eu tenho certeza que o pessoal vai querer adquirir, e eu recomendo, eu utilizo, me ajuda, né, nas minhas teses de defesa, nos meus estudos. Inclusive citei o senhor, né, no meu TCC da pós-graduação, citei o livro, então é um material que ajuda muito. Olha lá, é ele, ó. Esse azul aí, isso. Mostra ele mais um pouquinho, mostra aí pra gente, Gabriel. A capa, mostra aí pra gente aí, por favor. Gabriel, eu vou responder. Acho que é importante os nossos amigos que estão fazendo questionamento, antes que eu coloque sobre o livro, tem uma pergunta aí do Nicolas, que do Rio de Janeiro, sobre o DETRO, que vem fiscalizando veículos de passeio, removendo em rodovias federais. Eu não sei se existe um convênio, tá? Mas, de antemão, o Código distribuiu muito bem as competências em cada suas circunscrições, certo? Então, o órgão municipal não deve fazer fiscalização em infrações que são de competência do Estado. A Polícia Militar tem uma área de circunscrição que não pode atuar nas rodovias estaduais, assim como não pode atuar nas rodovias federais, que é de competência da Polícia Rodoviária Federal. Então, exceto se existir algum convênio que autorize essa fiscalização, porque são autoridades competentes para fazer o julgamento das infrações. Enfim, do que está sendo colocado ali no questionamento, a primeira resposta é não. Não pode, porque a área de competência, a rodovia federal, ela é construída pelo Departamento Nacional de Infraestrutura. Ele não consegue fiscalizar, faz um convênio com a Polícia Rodoviária Federal, e a Polícia Rodoviária é quem fiscaliza a Rodoviária Federal. Assim como acontece numa rodovia estadual, que a Polícia Militar faz um convênio com os departamentos estaduais de rodagem. E dentro do município, a Prefeitura faz um convênio com a Polícia Militar ou o órgão municipal competente. Então, são as questões de competência. Então, se está havendo uma autuação numa área de circunscrição que não é de sua competência, a autuação é irregular. Pois bem, sei que o tempo está acabando.
como você me Sim, perguntou, sim. essa é a nossa obra, né? Tudo que você precisa saber sobre as infrações comentadas, o comentário As Infrações de Trânsito. Essa foi a nossa última obra publicada em 2017. Ela está esgotada Sim. no mercado, se não me engano, deve ter aí algumas poucas obras ainda a circular. Quem está interessado aí no site Letras Jurídicas. Nós estamos, letrasjuridicas.com.br, nós estamos publicando Perfeito. uma próxima obra agora, que é sobre o Código de Trânsito Descomplicado, onde nós vamos comentar artigo Excelente. por artigo do código, trazer um índice remissivo alfabético, atualizar com todas as últimas alterações legislativas que nós tivemos no código. Afinal de contas, em mais de 21 anos, são 38 alterações legislativas, então é muita alteração, difícil no Perfeito. acompanhamento. São mais de 780 resoluções já publicadas pelo CONTRAN. Nós estamos escrevendo uma a uma para trazer um código descomplicado para vocês. E tão logo nós pudermos aí levar a público, conseguirmos ajustar com a editora, nós vamos estar em contato com o Gabriel, em contato com você, vamos estar aí divulgando em todas as nossas redes sociais essa nova obra, Faremos que o será lançamento no uma Rio grande de Janeiro. ferramenta para quem fiscaliza e também quem os profissionais que atuam na formação de condutores, aqueles profissionais que adoram o trânsito, lutam por um trânsito melhor e buscam um cenário de um trânsito mais seguro. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Obrigado, Gabriel, pela essa oportunidade. Obrigado aos amigos. Aí nós temos aí, quem quiser manter um contato conosco, temos um e-mail, não consigo escrever, mas se quiser anotar aí, manda lá a sua dúvida. Ricardo CTB, né? Ricardo Código Trânsito Brasileiro 2017 @gmail.com. E a gente terá o maior prazer de atender todos os amigos aí de uma forma gradativa. Um abraço a todos, que nós possamos fazer um trânsito muito mais seguro no ano de 2020. Um abraço. Obrigado, Coronel. Desejo uma excelente noite. Aproveito aqui para finalizar, mandando um abraço aí para os nossos amigos, colegas do trânsito. Josimar Amaral acabou de estar online aí. Mônica Salles. Mônica, parabéns pelo seu trabalho aí no seu CFC em São Gonçalo. Doutora Mércia de São Paulo, querida amiga, obrigado pelo apoio. Doutora Andréia, né, de Porto Alegre, figura, né? Opa, figura Josi. muito importante no nosso amigo, direito de trânsito. Exatamente. Ilustre doutor Everson, lá do Espírito Santo, né? Então a gente deixa o nosso abraço aos amigos. Coronel Ordeli, que é da prateleira de cima, igual o Coronel Ricardo. Esses dois aí estão na primeira prateleira aí do trânsito no Brasil. Então, quero deixar aí meu boa noite, um abraço aos amigos. Coronel, mais uma vez, a gente se vê em breve numa próxima live, meu amigo. Um abraço. Aqui do seu soldado no Rio de Janeiro. Valeu.